Ok, gente. Bom, é um prazer estar com vocês aqui, compartilhar, enfim, esse meu pensamento, esse projeto que começou lá atrás, como o Raul falou, né, por solicitação do Luiz Henrique, o governador de Santa Catarina. A minha experiência, então, eu me formei engenheiro mecânico pelo ITA, mais tarde eu criei a DataSul, que é uma empresa de ERP, e nessa ocasião eu implementei sistemas fiscais em mais de 4.000 empresas. Então, isso é uma experiência muito grande que tivemos, enfim, aqui nessas últimas décadas, né? E mais tarde eu fundei a NeoGrid, e a NeoGrid, de fato, nós recebemos diariamente as informações das redes de varejo, os supermercados, a gente consolida tudo isso numa base de dados e disponibiliza isso para os fornecedores, como a Nestlé, para uma Unilever. Então, eles sabem quanto que vendeu dia a dia em cada loja, em cada ponto. E a gente tem também, por fazer essa conexão, a gente trabalha com sistemas... E na NeoGrid, então, a gente atende tanto o sistema fiscal, notas fiscais eletrônicas, como o sistema de cobrança. E eu já vou explicar isso um pouco mais para frente. O objetivo do projeto é o crescimento da economia, enfim, a igualdade social, ou pelo menos diminuir a desigualdade e fomentar o desenvolvimento econômico. E tudo que eu falo está muito ligado, tudo isso eu utilizei conceitos da teoria das restrições. Eu fui muito próximo do Eliyahu Golder, do fundador da teoria das restrições, e muito desses conceitos, ou todos esses conceitos aqui, são a base dessa minha proposta. Então, eu não estou... não é uma coisa solta, tem uma lógica, tem toda uma metodologia atrás desse raciocínio que eu vou colocar. E até aproveito, né, esse momento para ensinar um pouco desses conceitos da teoria das restrições. Então, numa análise convencional, a gente procura resolver os problemas um a um. Então, nós temos um monte de problema, fala, o problema é muito grande, vamos fatiar o problema, vamos fazer uma coisinha de cada vez, e se a gente resolver uma coisinha de cada vez, a gente resolve o todo. Não é verdade. Na teoria das restrições, a gente fala justo o contrário. Nós entendemos que tudo aquilo que a gente chama de probleminha, na verdade, todos eles estão interligados. Na verdade, esses problemas é uma sequência de causas e efeitos indesejáveis. Não se trata apenas de problemas que, se eu resolver esse problema isoladamente, eu resolvi os demais. Então, o que se fala é que, para melhorar o todo, nós não precisamos melhorar tudo. Então, quando se fala da tal da fatiada, a ideia é fatiar e querer melhorar tudo. E, no nosso conceito, nós estamos dizendo que não. Para melhorar o todo, nós não precisamos melhorar tudo. Quando nós lidamos isoladamente com a gente chama efeito indesejável, estamos lidando com sintomas e não com as causas reais. Enquanto as causas reais permanecerem intocadas, os efeitos indesejáveis não desaparecerão e novos serão criados. Então, quando a gente fala de fatiar, o pessoal está falando de querer resolver os efeitos um a um. E nós, no conceito da teoria das restrições, nós queremos identificar a causa raiz, aquilo que é a restrição, e se a gente atuar na causa raiz, os demais problemas serão resolvidos. Tem um conceito que eu também falo de muitos ótimos locais ou um único ótimo global. O fato é que a gente aprendeu a definir um espaço e, toda vez que a gente define um espaço e quer fazer dele o ótimo local, nós geramos efeitos indesejáveis fora desse espaço. E
o ótimo local, eu diria, ele é como o ar-condicionado, que ele esfria de um lado, mas esquenta do outro. Então, se você pegar os vários ótimos locais, na verdade, foi um jogo de soma zero. Perdeu aqui, ganhou ali. Então, na busca da sobrevivência, as empresas, as associações, municípios, estados, irão procurar o seu ótimo local com base nas regras vigentes. Mas o fato é que o ótimo global não é a soma de muitos ótimos locais. Então, tudo que foi feito foi permitir o Estado ter a sua própria legislação, objetivando o seu ótimo local, permitir às associações concessões, bom, aqui para o ramo agro, aqui para o ramo de serviço, aqui para o setor tal, aqui para o setor... E foi toda a parafernália que nós criamos e que criamos uma grande ineficiência tributária. Nesse processo todo, são raras as situações que alguma entidade vem apresentar alguma proposta para o ótimo global. Cada entidade, cada estado, cada município está apresentando proposta para o seu ótimo local. E o que contém, tanto na 45 como na 110, é uma proposta, são propostas para o ótimo global. Ortodoxia é tudo que fazemos, não sabemos por quê e a gente continua fazendo. As ortodoxias têm origem nas restrições tecnológicas. Quando a gente não tinha tecnologia, nós criamos as regras de negócio, mas quando a tecnologia veio, a restrição foi eliminada, as regras continuaram as mesmas. Um exemplo rapidão é hotel. Por que hotel, o check-in é meio-dia e o check-out é meio-dia? Isso foi inventado quando não tinha tecnologia. Veio a tecnologia e a regra continua a mesma. Eu estou sendo rápido aqui. Na parte de mercadorias, de impostos, então, no passado, o imposto era cobrado em forma de mercadoria. Então, a regra de negócio foi fazer um controle de circulação de mercadoria. O fato é que hoje, né, o governo quer receber o seu imposto em dinheiro e, portanto, seria razoável fazer um controle da circulação de dinheiro. Fazer um controle sobre a circulação de mercadoria é uma ortodoxia, é uma regra que foi inventada no passado. Aqui, bom, está o quadro lá do Bruegel, que mostra como é que era lá no passado, o pessoal na coletoria pagando lá com ovos, galinha, fruta e por aí vai. Então, o primeiro conceito que a gente procura entender é o porquê mudar na teoria das restrições. Então, daí sim nós levantamos os efeitos indesejados. E quando a gente começa a listar simplesmente esses efeitos indesejados ou indesejáveis, nós vemos tem sonegação, inadimplência, informalidade, renúncias ou benefícios fiscais, baixa competitividade do mercado interno, baixa competitividade na exportação, alta carga tributária, então, fiscalização, substituição tributária, as obrigações acessórias, refis, enquadramento indevido no Simples, aumento nas importações, baixa geração de emprego, alto custo de arrecadação, contencioso, dívida ativa, autuações, redução da arrecadação, aumento da alíquota dos impostos, desigualdade social. Tudo isso, na verdade, são efeitos indesejados. E nós precisamos separar o que é efeito e quais seriam as causas. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, sonegação, a sonegação, ou para evitar a sonegação, tudo bem, isso nós vamos ver na próxima. Ok, então aqui nós temos uma sequência de efeitos indesejados, e aqui nós estamos dizendo isto é o porquê mudar. Quero ainda falar sobre o sistema simples e complexo. Quando a gente imagina, nós temos aqui 7 elementos e 7 elementos integrados. Quando a gente fala qual é o sistema mais simples, é o A ou o B, na verdade,
a simplicidade de um sistema é definida pelo número de pontos que a gente precisa tocar para impactar todo o sistema. Então, no exemplo, sistema A, eu preciso tocar em 7 pontos, e o sistema B, eu preciso tocar em apenas 1 ponto para impactar todo o sistema. Isso é grau de liberdade de um sistema. Então, o sistema B tem só 1 grau de liberdade, ele é mais simples. Quando a gente fala de um processo mercantil, então, pela ortodoxia e pelo todo o controle que nós fazemos, então, veja, no sentido vai a mercadoria e no outro sentido volta dinheiro. A ortodoxia é fazer um controle sobre a circulação de mercadorias e que envolve milhões de documentos, milhões de viagens, milhões de nota fiscal, milhões de pontos de controle. Então, num sentido vai a mercadoria e no outro sentido volta dinheiro. É muito mais simples controlar a volta do dinheiro do que a ida da mercadoria. São muito menos pontos de controle. Então, se nós entendemos pelo slide anterior, que seria o porquê mudar, agora nós vamos entender o que mudar. O que mudar são as causas raízes. Nós não vamos fatiar e nós não vamos fazer todas as coisas, uma medida para cada efeito indesejável. Não é isso. Nós vamos identificar o que mudar, quais são as causas raízes. E aí a gente cria, na metodologia, o que a gente chama de árvore da realidade atual. Então, nesse gráfico que eu tinha mostrado, então nós temos aqui sonegação, e se falar, bom, a sonegação ela gera como efeito indesejável fiscalização, substituição tributária e obrigações acessórias. Isso foi criado em função do efeito sonegação. Houve inadimplência. Bom, inadimplência, se criou o refis. O refis é um efeito, não é uma causa. Bom, como não pagou, foi para a dívida ativa. A dívida ativa é um efeito e não é uma causa. E, assim, pela informalidade, houve enquadramento indevido no simples, deixar de pagar. O governo, então, pelas renúncias fiscais, houve redução na arrecadação. Baixa competitividade no mercado interno, também na exportação, e isso traz aumento nas importações. Baixa competitividade na exportação gera como efeito baixa geração de emprego, baixo crescimento da economia. Alta carga tributária sobre produtos essenciais é a desigualdade social. Bom, como tem a fiscalização como efeito gerou autuações e que, por tua vez, alto custo da arrecadação. São 60 mil fiscais que nós temos e fora toda a burocracia das empresas. A substituição tributária, alto custo burocrático, obrigações acessórias também. Refis acaba impactando na dívida ativa, porque mesmo no refis não paga, e acaba impactando na redução da arrecadação. Enquadramento indevido do simples também acaba tendo a redução na arrecadação. Aumento nas importações também é uma baixa geração de emprego e impacta também na parte da economia. Bom, e assim sucessivamente, as autuações, a dívida ativa, redução da arrecadação, o contencioso na justiça também, que são, como o Raul falou, são quase 4 trilhões no contencioso na justiça, outro tanto na dívida ativa, e tudo isso está impactando na arrecadação. Bom, aí o governo fala, bom, pois é, tem redução da arrecadação, aumento da alíquota dos impostos. Aumenta a alíquota dos impostos, bom, de novo, sonegação, de novo inadimplência, informalidade, isto realimenta
a árvore da realidade atual. Então, se a gente for agora identificar quais seriam as causas raízes, nós vamos testar, nós vamos falar, bom, eu acho que as causas raízes é porque o imposto é declaratório. Eu acho que é porque o recolhimento é iniciativa do contribuinte. As transações bancárias não têm suporte contábil, alta carga tributária na base do consumo, autonomia legislativa e impostos cumulativos. E agora nós vamos testar. Se agora, em vez de falar, bom, o imposto é declaratório, ou ainda, o imposto é declaratório gera sonegação. O recolhimento é iniciativa do contribuinte gera inadimplência. As transações bancárias não têm suporte contábil, ou seja, eu emito uma nota fiscal eletrônica por 5, mas o boleto vai por 10, isso gerou a informalidade. E isso realmente é a informalidade e a sonegação. Alta carga tributária, estamos testando como uma causa raiz, aí, de novo, a sonegação, inadimplência, e assim nós estamos testando essas possíveis causas raízes. E agora nós falamos, bom, se ao invés do imposto ser declaratório, ele é calculado, aqui eu tenho que dar mais um entra, que até aí nós vimos as possíveis causas raízes, e aí seria o para o que mudar, que seria eliminar as causas raízes. E agora nós vamos testar, se eu mudar que o imposto é declaratório e o imposto passa a ser calculado, ou pelo menos conferido pelo Estado, se o recolhimento, que hoje é iniciativa do contribuinte, agora ele passa a ser cobrado automaticamente pelo sistema bancário, as transações bancárias agora precisam ter um suporte na contabilidade das empresas, então a nota fiscal vai por um valor e o boleto de cobrança vai pelo mesmo valor. Não pode ter transações bancárias de uma empresa contribuinte sem a devida nota fiscal, sem o devido suporte. Então, se isso acontecer, e ter uma carga justa para a base de consumo, ter uma legislação para cada um dos entes ou dos estados e municípios, ter uma unificação da legislação e deixar de haver impostos cumulativos. Então, tudo isso nós vamos verificar que, se o imposto é calculado pelo Estado, deixa de haver sonegação, deixa de haver inadimplência, enfim, todos os efeitos indesejáveis desaparecem. O que significa que, pela metodologia, o que nós estamos dizendo é que este é um direcionamento da solução. A solução proposta, a PEC 110, ou a PEC 45, ou qualquer outra proposta, tem que, obrigatoriamente, resolver as causas raízes. E, resolvendo as causas raízes, nós eliminamos os efeitos. Então, quando o pessoal fala, olha, nós precisamos fatiar, o pessoal quer fazer o que fez nas décadas anteriores, tomando medidas de curto prazo para resolver um problema, vamos botar um CPMF, ou vamos fazer, resolve uma situação no curto prazo e gera um problema muito grande para a economia no longo prazo. O que nós estamos vivendo hoje é que não foram tomadas medidas adequadas em décadas anteriores e nós estamos vivendo os efeitos indesejáveis, os efeitos de longo prazo em função de medidas erradas, como o Raul falou lá atrás. Então, aqui nós trabalhamos nas causas e eliminamos os efeitos indesejáveis. São 6 ações a serem tomadas. E, com isso, nós teremos a árvore da realidade futura. A gente resolvendo os problemas raízes
nós vamos reduzir a sonegação, eliminar a inadimplência, a redução da informalidade, enfim, e todos aqueles recursos que a gente falava, a dívida ativa, o contencioso na justiça, tudo isso elimina, porque o imposto é cobrado já na transação bancária. Então, a solução, né, proposta dentro do modelo, e que eu vou detalhar um pouco, mas, basicamente, quando se emite a nota fiscal, ao emitir o boleto de cobrança, deve ser destacado no boleto o valor da mercadoria, o valor do imposto. A tecnologia evoluiu, mas eu quero lembrar que colocaram no computador as regras inventadas no passado. Quando a gente tinha o pagamento por cheque, era um débito e um crédito. Quando a gente tinha o cartão de crédito, algum de vocês deve lembrar do tal do mata-borrão, o cartão do lojista e o cartão do consumidor. Passava aquele mata-borrão, era um débito e um crédito. Então, o cheque era um débito e um crédito. E o boleto bancário era um débito e um crédito. Mas a tecnologia agora, ela permite usar um princípio contábil de um débito e dois créditos. Pelo amor de Deus! Toda invenção que nós estamos fazendo é usar um débito e dois créditos. Quando agora emite o boleto, fala, no boleto tem o crédito da mercadoria vai para o fornecedor e o crédito do imposto vai para uma conta no governo. E aí a gente já entra no como provocar a mudança. Então, é o que eu estava explicando lá. Então, nos boletos de cobrança, deve constar o número da nota fiscal e o valor do imposto a ser recolhido. Somente após confirmado o recebimento do imposto de cada nota fiscal, será gerado um crédito financeiro para o contribuinte. Vejam que hoje o contribuinte ele vai pegar todas as notas fiscais que ele recebeu no mês passado e vai gerar um crédito, mesmo que essa nota fiscal não tenha sido paga, mesmo que aquele imposto, mesmo que seja uma nota fake, ele se credita do valor daquela nota fiscal. Aí ele vai listar as notas fiscais de que ele vendeu e vai falar, bom, esse aqui é o meu débito do imposto, que não necessariamente é o que circulou no banco. Então, nem necessariamente é o valor que ele recebeu e pode que ele ainda não recebeu do seu cliente. Então, o que nós estamos fazendo aqui é uma sincronização no fluxo de pagamento. Quando o lojista, o comerciante, receber do seu cliente, automaticamente o recolhimento é feito nessa transação. O dinheiro não vai cair na conta do lojista, não vai cair na conta do contribuinte. Do cartão de crédito já separa o valor que vai para o governo e o valor que vai para o lojista. Então, tudo aquilo que uma empresa comprou ou pagou pelos seus insumos, aquilo será como crédito. Então, diariamente, pela liquidação do boleto, é a que a gente fala, será acreditado ao contribuinte o valor líquido dos impostos. E aí vai se fazer um netting de tudo que se comprou e de tudo que se pagou pelos insumos e tudo que recebeu pelas vendas. Aqui é um exemplo de um boleto que, se por hipótese o valor do bem ou serviço é 100 e o valor do imposto é 20, então aí é um débito de 120 para quem pagou e um crédito de 100 para o lojista, enfim, para quem vendeu, e um crédito de 20 que vai direto para o governo. Vejo que no boleto tem que obrigatoriamente haver um vínculo com o número da nota fiscal que deu origem a essa cobrança. É só isso. Só isso. Essa transação que eu me refiro já existe hoje, já é disponível em alguns bancos, e só não é utilizado.
Então, nós nem mesmo, pelo menos em termos de boleto, mexemos nesse tipo de operação. O próprio PIX também já vai permitir, ou já está permitindo, um débito e 2 créditos. Quando o pagamento, então, é feito por cartão, da mesma forma, passou o cartão e vai gerar um crédito para o governo e outro crédito para o lojista. Se aquele estabelecimento trabalhar com uma alíquota única, o cálculo do imposto é feito direto na maquininha. Se trabalha com alíquota diferenciada, que é o caso de supermercado, aí precisa ter um TEF que integra o cupom eletrônico com a maquininha. E, finalmente, então, no comitê gestor, diariamente vai receber o extrato do que foi depositado naquela conta de impostos, vai receber as notas fiscais. Vejam que o Brasil criou um sistema poderoso de nota fiscal eletrônica, um sistema poderoso bancário que já tinha, mas os dois sistemas não se conversam. Então, as notas fiscais batem diariamente na Cefaz com a única finalidade de controlar caminhão. Essas notas fiscais, elas poderiam gerar imediatamente para o governo uma conta de receita, um lançamento, crédito de impostos a receber. O crédito de impostos é uma conta de receita e debitaria nota fiscal a nota fiscal numa base de dados que seriam impostos a receber. Quando vem o extrato bancário explicitando que aquela nota fiscal foi paga, então vai poder dar baixa de nota fiscal a nota fiscal de que aquela nota, que o imposto correspondente àquela nota já foi pago. E aí vai se fazer um débito a bancos e crédito no impostos a receber. E daí disso vai gerar diariamente a devolução dos impostos, quando é o caso, e os demonstrativos contábeis, União, Estados, municípios. Então, terá um comitê gestor, e aqui nós estamos só exemplificando uma empresa de manufatura comprou seus insumos 100 de mercadoria, 20 de imposto. Quando pagou a manufatura, 20 vai para o governo e 100 vai para o fornecedor. Ela trabalha esses insumos, vende por 200, tem 40 de impostos. Quando a rede de varejo pagar 240, então tem 40 de débito, eu posso devolver aqueles 20 de crédito para a empresa de manufatura. E assim vai até o consumidor final, que, quando pagar com o cartão de crédito, a empresa operadora de cartão, no final do mês, quando fizer todos os pagamentos, vai recolher para o governo os valores de toda a movimentação financeira nos cartões e vai gerar o crédito, vai devolver o crédito para as redes de varejo. Então, basicamente é isso, mas, concluindo, nós teremos reduzido o número de pontos de contato, de milhões de pontos de contato para algumas dezenas ou talvez centenas de pontos de contato. E aí, sim, simplificando o sistema tributário. Com isso, nós teremos simplificado o sistema tributário, vamos garantir a arrecadação do Estado, vamos garantir a competitividade das empresas e vamos, finalmente, fomentar o desenvolvimento econômico e social. Basicamente, é isso que eu tinha para colocar. Como o Carlos falou, nós temos os livros aí. Então, agora vocês entendem o porquê do tema do meu livro, né? Que eu diria: devo, não nego, pago quando receber. Então, o imposto é pago no fluxo financeiro. E com o Raul, esse outro